Boa noite, Paula. Já já a gente vai começar. Tô só esperando a Ana entrar, que eu já vou chamar ela. Boa noite, Vânia. Bem-vinda, meninas. A Paula já tá chegando. Boa noite, Bruna. Bem-vinda. Ah, ela entrou. Só um minutinho, deixa eu chamar ela aqui. Olá! Oi, Tudo bem? tudo e você? Tudo bem. E aí, Boa boa noite. noite, boa Boa noite, noite. Fernando. Boa Como que noite. Bom, vamos começando, né? Porque aí dá tempo de a gente contar mais histórias. sim? Bom, para quem está chegando agora, essa live ela faz parte de um projeto que eu tinha há um tempo atrás, que chama e eu coloquei o nome de Mulheres que Inspiram. Por quê? A minha ideia é a gente trocar histórias para que essas histórias de outras mulheres inspirem vocês a realizarem mudança na vida de vocês. Então, a minha primeira convidada é a Ana Paula, do Terapia no Volante. E aí a minha ideia é isso, assim, que ela conte um pouco sobre terapia, mas também sobre a vida dela, como que ela caiu nesse projeto, assim, como que ela criou. Enfim, boa noite, Suelen. Então a ideia é essa, que vocês conheçam vários projetos legais feitos por mulheres, para que vocês se inspirem. Então vamos lá. O que que é o Terapia no Volante, Ana? Então, boa noite, pessoal. O Terapia no Volante foi um projeto idealizado de um trabalho através de aplicativo mesmo, para começar um pouquinho assim, dando a história, né? Então, eu voltei de uma temporada morando fora. E nessa transição, já sabendo que eu queria atuar como terapeuta, e aí eu saí de lá sabendo o que eu queria, sabendo o que eu não queria e não sabendo como tudo isso ia se construir. E no meio desse caminho, surgiu a oportunidade de trabalhar com o aplicativo, porque eu também precisava ganhar dinheiro para pagar as contas, né? É, E aí eu me lancei, assim, confesso que com todos os sentimentos humanos, assim, que faz parte, permeia a nossa trajetória. Até engraçado, o pessoal pergunta: nossa, mas você não tem medo? Como se esperasse que a minha resposta fosse diferente de um não, eu tenho medo sim, mas eu vou apesar do medo. E aí fui. E com 2 dias de trabalho com o aplicativo, eu fiquei fascinada, porque era um universo de pessoas e cada um trazendo a sua história, as suas superações, os seus sonhos, e isso tudo foi enriquecendo bastante assim o meu universo. Eu falei, uau, de repente, para quem estava com medo né, comecei a me conectar com pessoas de uma forma que eu nem imaginava. E aí, pensando nisso, foi que eu idealizei a ideia, pensando no caos de São Paulo, trânsito, em levar esse conceito de atendimento no volante, né, onde eu pudesse, assim, além da mobilidade, as pessoas automaticamente iriam ganhar agilidade de tempo e fazer terapia, que é algo que é maravilhoso, né? Sim. Ah, legal. E aí, como eu já te conheço, né? Eu sei que você não nasceu terapeuta. Não,
não nasci terapeuta. Foi um processo que, para mim, assim, eu, na verdade, a área de humanas sempre permeou a minha trajetória de vida, assim, eu sempre gostei muito das relações humanas, e aí eu fui fazer faculdade de Direito. Sou formada em Direito, atuei 3 anos na área, não tirei a OAB, e aí eu não me sentia conectada. E aí foi um momento de transição de vida pessoal, que aí eu fui para uma segunda área, trabalhei na área comercial, mas nesse caminho, cursos, materiais, conteúdos de autoconhecimento sempre permearam a minha trajetória. Então, assim, vira e mexe eu me pegava, né, ou participando de um curso, então era algo que eu queria mesmo. Assim. Na verdade, eu tinha tido a intenção anterior à faculdade de Direito de tentar uma faculdade de Psicologia. E aí, no meio dessa história, de a terceira transição de carreira, eu estava atuando na área comercial e senti assim, essa necessidade de me conectar profissionalmente com a área terapêutica. E aí foi um processo de transição. Quando eu pensei, quando eu pensei que eu estava caminhando, né, para essa transição, veio uma mudança onde eu fui morar fora, mas que para mim também trouxe muito autoconhecimento, assim, foi uma oportunidade de realmente quando a gente vai fora, a língua acaba sendo a última coisa que a gente aprende, assim, né? Vai indo por osmose, porque é uma conexão muito intensa, assim, de você com você mesma, sabe? Você se lançar num lugar desconhecido, num ambiente totalmente fora do seu. E isso só reforçou ainda mais, porque lá também tive a oportunidade de me conectar a várias experiências, assim, que realmente quando eu voltei com esse senso de propósito, assim, de querer realmente seguir nessa caminhada, nessa trajetória. E eu acho muito legal você falar sobre suas transições, porque às vezes nessa caminhada de autoconhecimento, eu acho que as meninas que estão entrando, se ouvem falar de autoconhecimento e de propósito de vida, ouvem de uma maneira muito mística, de que você Sim. vai ver uma luz vai vir na sua vida e você vai saber o seu propósito e pronto. E às vezes, Não, para, não é. para algumas pessoas iluminadas acontecem, mas assim, não é, né? Você teve que passar por várias transições para chegar no seu lugar de você falar, putz, é aqui, né? E pode ser também que isso mude, né? Sim, com certeza. Eu acho que no meio de tudo isso, assim, o que para mim hoje traz mais consolidado aqui no meu coração, assim, é o sentimento de que é, eu sei, eu sei qual é a minha missão, assim, eu sei o que me toca o coração. E não importa de que forma isso vai acontecer, porque a vida ela tem a sua própria o seu próprio mistério. Mas, assim, é como você falou, desmistificando esse lado mais, assim, iluminado, é você acreditar no movimento. É você seguir, independente da situação, assim, do que possa acontecer, não desistir. É a coragem de seguir em frente. Legal. Apesar E de aí, todas as nossas emoções humanas, assim, que nos permeia, né? Medo, o quanto esse medo fala sobre você, assim, com você, tipo, bater um papo com ele mesmo, falar, e aí, medo, o que você está querendo me dizer com tudo isso, né? Ir para a rua é perigoso? É perigoso, eu estou sujeita a várias, né? Estou muito mais exposta. Mas, por outro lado, o que para mim também tem assim, o benefício desse se arriscar é que eu não viveria
todas as experiências que me permearam nessa trajetória se eu também não tivesse me arriscado, entende? Sim, sim, Então, entendo. assim, é um medo que faz você olhar para ele com consciência, autorresponsabilidade, mas que você precisa, né, se apoiar para seguir em frente. Legal. E aí, falando um pouco das dificuldades, né? Que você falou assim, ah, que as pessoas perguntam se você não tem medo e tal. Eu acho que assim, nem tanto dificuldade no terapia no volante, mas assim, acho que você poderia falar um pouco das dificuldades no geral, né? De todas das transições que você já teve na vida, né? De carreira. E até se você quiser falar alguma coisa de terapia no volante, porque é isso, assim, eu queria trazer muito essa questão de que as coisas realmente, as coisas acontecem, né? As dificuldades rolam, mas aí é como você falou, né? Fazer apesar do medo, né? É, é agir apesar do medo. Em todos os meus processos de mudança, assim, e quando a gente fala da área profissional, fala muito sobre a gente, né? É se arriscar mesmo. Você saber o que você quer e você se arriscar sem medo do que. Não sem medo, é com medo mesmo. Agindo apesar do medo, mas o que te motiva, o que te alimenta, o que te nutre a alma é seguir nessa caminhada, sabe? Sim. E aí, eu ia, justamente a próxima pergunta era por que que você acha que vale a pena, assim, apesar de todas as dificuldades, tal, que eu acredito que você enfrente, né, ter um projeto em que você, como mulher, né, dirigindo pelas ruas, enfim, por que que vale a pena? Por que que vale a pena? É, Vale a pena porque quando a gente fala de propósito, né, Camila, é algo que está além da matéria, assim, a gente precisa do dinheiro, né? Eu seria hipócrita de falar que o dinheiro faz parte, mas é a troca, é a troca. Quando você tem esse propósito, você sabe o motivo de você estar aqui. Quando você se coloca a serviço, é a troca na relação que te alimenta, sabe? sim, a Suelen, Então, só um pouquinho. O que faz sentido dentro do coração, independente do retorno. E aí ela super é, concordou. Você tá falando sobre a troca mesmo. é a troca, porque principalmente num trabalho como terapeuta, é sempre uma pedrinha no outro que você constrói uma sobre si. E, por exemplo, falando até dentro desse entorno do terapia no volante, as experiências que passam e me constroem como ser humano também, sabe? O que o outro me agrega como uma caminhante também aqui nessa jornada. E isso é um alimento para minha alma, É é muito o que me bom isso. constrói. Eu tava pensando, antes de a gente conversar, tava pensando muito nessa questão da gente, né, desenvolver, assim, trabalhar com desenvolvimento humano. O quantas vezes muitas pessoas acham que tem um certo de degrau acima, de que, tipo, ai, a gente sabe. E na real não é assim, né? A gente, como você falou, a gente se constrói junto um com o outro. E eu acho isso muito bonito, assim. Sim, De Porque a gente vai realmente se entendendo quando a gente está atendendo outra pessoa, né? Querendo ou não, às vezes fala alguma coisa e aí a gente reflete bastante na gente também. Então, às vezes a gente tá, às vezes não, né? Sempre a gente tá crescendo junto, né? sim, com certeza. Nesse trabalho é um trabalho de realmente assim você se permitir viver nesse processo de construção mesmo, constante, assim, o que que o outro traz, né?
nós somos seres que se relacionam e o quanto as relações que a gente tem fala da gente, né? Sim. Então, é muito bonito, assim, eu tenho histórias com o volante, eu tenho repertório para muita coisa, assim. E dá para contar alguma coisa? Dá, tenho uma experiência, assim, ai, não sei, penso, eu acho que o mais bonito desse trabalho, porque vem de um ambiente, assim, que é totalmente imparcial. No volante não é super democrático, então a gente lida com todas as classes. E principalmente aqui falando de São Paulo, né, que é uma cidade grande, todo mundo na sua rotina. E eu gosto assim de alguns contatos que eu tive com pessoas que me receberam nas suas casas, assim, porque o lar eu acho um ambiente muito sagrado, né? E de repente numa viagem a pessoa se sentir confortável para te convidar a tomar um café, a te receber, a te dar uma fruta para você. Então, assim, você vê que a humanidade, sabe? É uma troca muito bonita. Sim. Me agrega muito, assim, na minha experiência e trajetória pessoal. É muito legal tudo que você está trazendo, porque são coisas muito simples, né? Ao mesmo tempo que são coisas muito valiosas, são coisas muito simples que às vezes a gente não dá valor, né? Ainda Sim, mais agora falando de quarentena, né? Que a gente está olhando mais para essas coisas e tal. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? A gente precisa dessa troca, né? Porque a gente não nasceu para viver sozinho, né? sim. Nós somos seres relacionais, né? Assim, a troca acrescenta muito, né? A troca que faz crescer, Sim, que com faz a certeza. gente ascender como pessoas e aprender com o outro, aprender com a diferença. Sim. Ana, e falando um pouco sobre agora seu trabalho terapêutico mesmo, né? Então, no Terapia no Volante, você não tem. Porque assim, você faz constelação familiar também, né? Conta um pouquinho do tipo de terapia que você trabalha. Então, eu sou terapeuta em PNL, fortalecimento energético e sou consteladora. E o meu trabalho, as minhas sessões, elas são individuais. Eu faço a sessão dentro da terapia de fortalecimento energético. Então, eu uso, ao invés de pessoas, como âncoras, como a constelação trabalha muito esse aspecto de movimento de alma, que a gente chama, né? Eu faço esse movimento com, com a terapia de fortalecimento energético junto, que é muito legal. Legal. Trabalha bastante essa questão da ancestralidade, do quanto a gente carrega de sentimento, de comportamento dos nossos antepassados e que pode estar, de alguma forma, influenciando na nossa vida hoje. É um movimento muito bonito. E o fortalecimento energético dá um super aporte, assim, dá um... Fala, vamos, acende, né? É, mas aí no terapia no volante, como que isso é tratado? Porque normalmente, assim, a terapia ela é na sala, tudo certinho, né? Sim, No sim. volante, Então, falando do projeto do Volante, como eu sou terapeuta em PNL, programação neurolinguística, a gente usa muito a linguagem como forma de acessar os padrões, né, de limitação. E aí, num ambiente de volante, apesar do trânsito, do caos, né, até uma boa chamada aí para você olhar para dentro, apesar do caos, né? Porque o mundo está um caos. Se você está bem, se as suas emoções estão, né, alinhadas dentro do possível, porque nós somos humanos também, então não dá para se iludir nesse sentido.
A gente tem um ambiente que favorece, levanta os vidros, põe um arzinho, existe um contato físico com o retrovisor, assim, né, de um contato, né, de olhar, uma troca de olhar, na verdade, com o retrovisor. E nesse processo de conversa mesmo, né, a gente consegue se conectar através da medicina da fala, da linguística. Legal, muito bom. E aí, normalmente, a pessoa marca com você e aí você já faz a terapia junto. Como que é? Então, aí a ideia, na verdade, assim, o conceito da terapia no volante eu preciso de pelo menos 1 hora de deslocamento ou dá para, de repente, flexibilizar. Se a pessoa leva 30 minutos, por exemplo, até o local do trabalho. E eu preciso de pelo menos 1 hora para poder, né, fazer um trabalho terapêutico, uma sessão terapêutica onde ela consiga se conectar com esses processos, né? Aí a gente pode, dentro esse circuito e o período total da sessão, eu preciso de 1 hora. Então, seja 1 hora em trânsito ou 1 hora onde meia hora é o deslocamento, a gente para em um lugar e continua. Então, a ideia é por aí, assim, é um trabalho ancorado na linguística, na medicina da fala. Tá. E isso é muito bom, né? Porque ainda mais São Paulo, que você pega né? As pessoas totalmente, tipo, não podem parar, porque não podem fazer terapia, porque não tem tempo. Aí você fala, não, Sim. pera aqui, ó. Você tem um tempinho aqui, ó, que você tá indo pra esse lugar. Né? Vamos otimizar, vem aqui, vem comigo. Vamos junto viajar para dentro de você. Eu vou arranjar um tempo pra você. Sim, é Tá? verdade. Assim, as pessoas gostam muito desse conceito. É, e isso eu vou conciliando com outras atividades pessoais, assim, até mesmo com o aplicativo. Mas para São Paulo foi assim uma grande ideia que eu não imaginava a partir dessa conexão com o aplicativo. Então, eu acho que tudo é assim, acho não, tenho certeza, tudo é caminho quando a gente tem um propósito. De Com cada certeza. experiência a gente vai tirando algum aprendizado. Sim. É... O que você acha, assim, né, para as meninas que estão assistindo e têm ideias de projetos e tal, até com a sua vivência também com terapia no volante, como que a gente faz para dar certo? Não desistir, não desistir. É justamente pegando esse gancho da minha última fala agora, assim, né? Cada experiência ela te molda e ela vai te conduzindo quando você tem um propósito e você sabe o que você quer. Então, não desistir, Sim. seguir em frente, acreditar. Até E é, porque, assim, pode falar. até porque essa experiência de você viver a partir de um propósito passa muito pela sua jornada pessoal, né? Assim, principalmente quem trabalha com terapia, né? Como a gente estava falando inicialmente, é uma pedrinha no outro, uma pedrinha na gente. O Daio até fez um comentário: oi, amigo, eu sei que você está aí me assistindo, um beijo. E a gente está sempre nessa troca, assim, de um curando o outro. Mas eu acho que, assim, na minha trajetória pessoal, onde houve um momento que hoje eu reconheço muito, né, a necessidade de ser bom o suficiente, sabe? De dar conta de tudo, e o quanto viver a partir dessa perspectiva me trouxe também um certo congelamento, no sentido de não viver as emoções como deveria, sabe?
porque houve também esse encantamento pelo lado, falando, né, de um processo de terapia, e no meu processo pessoal especificamente, assim, da espiritualidade que a gente pessoal fala, a espiritualidade tóxica, né? E a importância de você também reconhecer os seus processos entre altos e baixos, né? E se você anula uma experiência de sentir, você também não vai sentir nada. Então, você não sente, você fica uma pessoa vazia de emoções. E a vida, ela traz essa tônica. Não desistir, apesar da dor, que vai ter momentos que são desafiantes, sim. É do caralho, você vai querer desistir, mas quando você menos espera, aparece um convite de uma amiga que tem um projeto lindo com mulheres e fala: olha, vem cá, eu acho legal a tua ideia, é muito inspirador, pode ajudar pessoas em seus processos também. E aí acende de novo aquela chama de falar: uau, é isso, né? Então, assim, não vou parar, não vou parar. É isso. Não, isso é muito bonito, assim, porque é uma coisa que eu sinto. Às vezes, com os perto também eu tenho muito isso, assim. É uma coisa que eu super acredito, que eu quero continuar, assim, tenho vários planos. Só que vem a vida, às vezes, e fala, meu, será? É, vem o Covid-19 e fala: para Exato. tudo! E aí você vai questionar coisas que você tinha certeza que era, Né? né? Você estava ali naquele caminho, como assim? E E aí a é, gente. é muito engraçado, porque aí às vezes, você se fecha, né? E aí você acaba se desmotivando, e a desmotivação traz mais uma desmotivação ainda. Mas aí Sim, quando você decide, não, e aí eu falo de decisão mesmo, né? Eu vou me abrir para esse caminho. Cara, coisas aparecem. Eu acho, inusitadas, né? eu acho isso muito louco, assim, porque eu falo, ai, parece mágica. É sério, as coisas acontecem, assim. Eu acho que a gente precisa muito estar aberta para isso também, né, Ana? Sim, precisa ter essa abertura. De desfrutar da vida como um passeio, com tudo que ela vai trazer. Vai trazer dor, mas vai trazer amor, vai trazer. E é importante você viver todas essas experiências, porque é isso que vai te construir como ser humano, sabe? Sim. E, e, e é isso, assim. Não, mas eu achei legal você falar isso agora, né? De tipo, vem uma pessoa e fala, porque é isso, assim, a gente precisa, e é por isso que eu trouxe essa ideia da live de falar de projetos de outras mulheres, porque a gente precisa inspirar uma outra e, tipo, precisa dar força, né? Sim. Porque às vezes a mulher tem um projeto incrível e tá parado. É, pois é, E aí, às vezes, o que precisa é tipo, não, tamo junto, né? sim, Então eu acho que a ideia principal, né, eu acho que a gente conseguiu trazer muito bem, é isso, assim, que a gente está junto e a gente precisa se unir para fazer com que os projetos de mulheres, enfim, dê muito certo, porque eu acho que a gente cresce juntas também, né? com certeza. Com certeza, é uma troca muito, muito nutritiva mesmo. Sim. É maravilhoso. É maravilhoso. Inclusive, aproveitando assim, né? Você tá ontem me passou assim, achei muito, muito legal. Porque uma acende a outra em alguns processos, né? Ontem, quando você me passou o vídeo, e eu achei super legal a tua sacada, assim, eu falei, nossa, eu tava meio, eu falei, ai, será? Mas por que não, né? Por que não me lançar nesse, aproveitar essa onda e, tá mudo, mas o que eu posso fazer com esse mudo? Sim. Ah, sim, sim. Gente, só para Da, vamos atualizar aqui. explicar, ontem eu fiz os stories falando do Mulheres que Inspiram e falando dessa live. O que aconteceu foi que a Ana foi compartilhar e no stories dela
ficou mudo. Eu falando assim, mas tava mudo. Aí ela falou assim, É, ah, eu quero tanto compartilhar. Eu falei assim, compartilha, né? Foi isso que eu falei alguma coisa assim. compartilha. Ah, vai que as pessoas se interessam pra ver, alguma coisa assim. E Sim. aí foi uma sacada, assim, porque é meio que, tipo, qual é? Tem um ditado que fala, se você tem um limão, faça uma limonada. É bem isso, né? Bem isso. Sim, E esse trabalho, assim, em conjunto, contribui muito para esse lugar, assim, de receber o novo, de lidar com, né, com o diferente, tentar novas formas de se reinventar. É muito sim, gostoso. sim, é E uma verdade. vai empoderando a outra, uma vai ajudando a outra. Você com esse projeto, assim, que é muito importante, dá muita visibilidade para todas as mulheres que querem, né, que são empreendedoras e querem falar sobre o que esse projeto fala, né, com ela no sentido de coração, essa voz do coração, né? Empreender vem muito desse lugar, coragem de se arriscar e agir com o coração. Ai, que lindo. Bom, e aí, só para fechar, tem algum projeto de mulheres que inspira você, ou de mulheres que inspiraram você nesse caminho, enfim. Ai, Camila, é... acho que todas as experiências que eu vivi me ajudaram nessa construção, sabe? Não tem nenhuma mulher assim super famosa. Eu penso muito nesse sentido de pessoas comuns que que se inspiram, como Que vai acender você, com o uma seu luzinha, né? projeto que vai acendendo uma luzinha e vai passando para a próxima, que vai passando para a próxima, sabe? Sim. Então, eu sou muito grata por tudo. Ai. Então A é gente tem isso. muito tempo ainda. Dá para eu senti no meu coração aqui Tem. que é, é um poema que eu fui presenteada nessa quarentena. E aí, se a gente tiver uns minutinhos, eu gostaria de recitar ele. Veio como um presente para mim nesse momento. E eu queria passar esse presente para todas que possam se sentir nesse lugar de receber, né? Receber com o coração, sentindo. Pode ser, mana? Dá Claro, tempo? dá. Ele é curtinho. O poema é de Ulrich Schaefer e ele fala assim: crescer é um processo misterioso e mágico. A vida não fica em repouso, ela se transforma. E se nós nos deixarmos levar pela vida, seremos continuamente transformados. Na maioria das vezes, isso não acontece sem dor, pois também existem em nós forças que têm medo do amadurecimento. Por isso, não se pode crescer e amadurecer sem esforço e uma clara decisão. Que lindo. Muito obrigada. Que coisa mais linda. Presente. É, Ai, obrigada, obrigada. Que lindo, que lindo. E ótimo jeito de a gente finalizar essa live, né? Tão cheio de troca, cheio enfim, de crescimento, assim. muita luz na sua jornada, que seu projeto cresça, que seja assim, muito inspirador para que mulheres venham aqui e, né, aproveitando esse contato agora social para se unir e mostrar para o mundo quanta coisa bonita tem. Sim.
Quantas Sim, pessoas têm tantas coisas bonitas para oferecer. sim. Gratidão pela oportunidade. Imagina, gratidão. Muito obrigada por ter vindo contar a sua história um pouquinho, que seja, por ter vindo falar do terapia no volante. Eu acho que, assim, a gente conseguiu resumir o que a gente queria trazer, que é justamente esse crescimento, né, juntas. Olha que linda a troca que a gente teve em 40 minutos, né? Sim. Então, eu acho que a gente precisa de mais espaços como esse, de a gente trocando coisas boas também, porque de coisas ruins o pessoal tá cheio, né, de falar, né? A Tá, gente olha no tá. social, então Sim. às vezes a gente Eu acho precisa que de um. Oi? oi, tinha dado uma cortadinha aqui. Quando você falou a gente precisa. Um pouco dessa paz, eu falei. Ah, então, e aproveitar até mesmo é, tudo isso que também está acontecendo, que nos toca, e a partir disso, de que forma que eu posso fazer diferente, né? Com o que eu Sim, tenho. sim. Bom, é isso, muita gratidão. E para quem quiser conhecer a terapia no volante, como faz? Tem uma página no Instagram chamado @terapia no volante. E lá tem todas as informações que vocês precisam para conhecer um pouco mais sobre mim e sobre o meu trabalho. Sejam Muito bem, todos bem-vindos. muito bom. E para quem não seguiu Desperta Mulher, é @Desperta Mulher. E aí vai ter lives por aí. Ainda essa semana a gente tem outra também. E é só acompanhar. Muita gratidão, Ana. Tô morrendo de saudade. A gente está se devendo um café e uma balada dançante. Sim, Breve, quando isso passar. sim. Um grande beijo, gratidão pela oportunidade, pela troca, por sentir a sua energia daqui. Ai, Muito obrigada, sucesso obrigada, no obrigada. projeto. Amém. Agradeço Força, a todos tá? também por aqui. Sim, força. Obrigada, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, até mais. Beijo, até mais.